Vamos lá então ver algumas questões mais. Veja aqui, ó, mais um aí da SES Gran Rio. Um investidor fez uma aplicação a 2% juros simples ao mês por um período de 12 meses e obteve um rendimento de R$ 6.000. O capital que proporcionou esse resultado em reais foi. Vamos lá. Vamos observar aqui os detalhes, né? Primeira análise do enunciado. Trata-se de uma questão de juros simples. Não é? Juros simples. Então vamos logo na taxa e no período, para a gente ver se precisa ajuste. Qual é a taxa? 2% ao mês. E qual é o período? 12 meses. Ora, a taxa se refere a um mês, não é? 2% ao mês. Mas o período de 12 meses precisa ajustar, não precisa? Então, vamos ajustar. Como é que a gente faz o ajuste da taxa no regime simples? Proporcionalmente, não é? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 2% ao mês. Mas acontece que o prazo é de 12 meses. Então, multiplico por 12 e vou encontrar 24% ao período. Como o período de 12 meses tem um nome próprio, né, ano, né? Então, se você quiser, diga 24% ao ano. Não é? 24% ao ano. Ao período ou ao ano, tanto faz, né? Muito bem, essa é a taxa que representa todo o período da operação. Beleza. Agora, ele disse também o valor do rendimento. Ora, o que é o rendimento? O juro, não é? Então, ele deu que o juro é de R$ 6.000. E o que é que ele pergunta? O capital. Ele quer o capital. Ó, olha para aqui, ó. Quando você tem um juro e quer calcular o capital, o que é que você faz? Divide pela taxa. Agora, isso não é para ser uma coisa decorada, né, gente? Isso não vira fórmula, né? É para ser compreendido. Eu sei que o juro é uma percentagem, e aí eu uso na forma decimal, né, do capital. Não é isso aí? O juro é uma percentagem do capital. Então, como é que eu faço para encontrar o capital? Pego o juro e divido pela taxa. Exatamente o que tem aqui. Não é? Então, esse capital vai ser 6.000 dividido por 0,24. Aí você faça a conta aí, que você vai ver que vai dar certinho R$ 25.000. R$ 25.000. Então, esse é o valor do capital. Não é? Então, ó, viu que o regime é simples, pegou a taxa com o período, ajustou proporcionalmente e viu qual é o comando da questão. Qual era o comando? O comando era esse. Ó. A partir dos juros, me diga o capital. Divide pela taxa. Acabou-se. Está vendo? Não precisa de fórmula, não precisa não sei se vocês lembram, muita gente aprende assim, né? Regime de juros simples. J de juro, né? É CIT sobre 100. Não sei se você aprendeu assim também, né? J é CIT sobre 100. Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Como é que você vai equacionar, não é, um problema como aquele do último bloco com uma formulazinha dessa? É infinitamente mais difícil do que você entender o que está fazendo. Não é? E aí, gente, é como eu digo, para o professor, seria até mais cômodo pegar uma formulazinha dessa e dizer, ó, gente, é fácilzinho, vem aqui, ó, é CIT sobre 100, uma bobagemzinha, tá vendo a besteirinha? Trazia uma meia dúzia de questões bem bobinhas aqui, todo mundo entendia, sem muito aperreio,
E o professor dizia, pronto, agora vá lá fazer o seu concurso. Vai quebrar, cara? Porque o tipo de questão que cai no concurso, vocês estão vendo, não se resolvem com essas formulazinhas. Exige muito mais do que isso, exige muito mais raciocínio. Não que as fórmulas estejam erradas, elas estão corretas, claro. Mas dá muito mais trabalho você tentar moldar a solução adequando numa fórmula do que você raciocinar e fazer a continha da questão. Não é? Vamos ver mais um? Olha aí, ó. Um capital C aplicado a uma taxa de juros simples rende juros mensais de 80 reais. Sabendo que em 5 anos o montante é igual a 4 vezes o valor do capital aplicado, então a taxa de juros mensal e o capital são respectivamente. Vê, tenta responder essa questão com formulazinhas. É muito mais difícil, velho, do que o cara raciocinar, né, e fazer entendendo. Vamos ler com atenção. O capital C, ele é aplicado a uma taxa de juros simples. Opa! Juros simples. E rende um juro mensal de 80 reais. Sabendo-se que em 5 anos o montante é igual a 4 vezes o valor do capital aplicado, então a taxa de juros mensal e o capital são. Ora, em 5 anos o montante é 4 vezes o valor do capital aplicado. Ó, vamos pegar essa frase aqui, ó, e vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Ó, aqui o vermelhinho. Vamos pensar aqui. Está você meio preocupado, porque você está achando que é difícil. Vamos pensar. Vamos raciocinar. Em 5 anos, o montante é 4 vezes o capital aplicado. Vamos imaginar aqui um capital de 100. Vamos imaginar. Estou raciocinando. Em 5 anos, vamos imaginar que aqui tem 5 anos, o montante é 4 vezes o capital aplicado. 1, 2, 3, 4. Quer dizer, o montante seria 400, não é? 4 vezes. Isso em 5 anos. Confere? Beleza. Agora raciocina. Isso é o capital. Não é? Isso é o capital. E como é que se chama esse acréscimo do capital? Juros. Quanto seria os juros? 300. Então, por 1 cento de capital, você teve um juro de 300. Qual foi a taxa de juros? 300% ao período. É ou não é? Você aplicou 100 e ganhou 4 vezes o 100, 400. Cuidado para não pensar que aí tem 400% de juros. Não. Dos 400, 100 você já tinha. Você ganhou 300 por este 100 aplicado. Não é? Então, quando ele fala assim, ó, em 5 anos, o montante é igual a 4 vezes o valor do capital aplicado. Entenda o que ele está dizendo. Que em 5 anos, esse capital rendeu 300% de acréscimo. Olha a figura. É ou não é? 300% de acréscimo. Mas isso em 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos, ó. 5 anos.
60 meses. Em 60 meses, o rendimento foi de 300%. Ora, quanto é que deu em cada mês? A gente já aprendeu. Se o regime é simples, os cálculos são proporcionais. Não é verdade? 300% em 60 meses. Divida 5 para cada mês. Pronto. Então, a taxa de juros foi de 5% ao mês. É ou não é? Vê. 5 ao mês, 5 ao mês, 5 ao mês, 5, 5, 5, 5. Em 60 meses, que são os 5 anos, vai dar 300%. Conferem? Então, a primeira pergunta que ele fez. A taxa de juros mensal. Essa taxa é 5%. Já elimina a B, a C, a D e a E. Na prova você já marcava A. Porque a taxa é 5%. Não é? Mas vamos fazer o cálculo. Vamos calcular aí que o capital foi 1.600, né? O capital aplicado. Bom, ele disse que o juro mensal foi de 80. Não é verdade? Raciocina comigo. Raciocina. 5%. 5% do capital aplicado, que é o juro, tem que dar quanto? 80. É ou não é? 5% do capital aplicado tem que dar 80. O juro mensal não é isso? 5% do capital? Então, ele está dizendo que deu 80. Quanto foi o capital? Divida 80 por 0,05. 1.600. Confirmando a letra A. Entendeu, né? Ó, aqui o capital vai ser 80 dividido por 0,05. Tá certo? Entenderam? Então está confirmada aqui a letra A. Ok? Ei, Jair, eu tenho dificuldade em fazer essas contas aqui. Eu não sei, por exemplo, dividir com número decimal. Eu tenho dificuldade muito grande em matemática. Como é que eu vou fazer com matemática financeira? A gente tem um curso Matemática Começando do Zero. A primeira aula desse curso é exatamente revisando essas operações com números decimais, conta com fração, não é? Então, na matemática financeira, vocês vão usar muito isso. Se você tem dificuldade grande nisso, você tem que suprir essa dificuldade. Tá certo? Divide aí 80 por 0,05 que você vai encontrar o 1.600. Ok? Então, gente, vê. A questão todinha aqui que ele falou, a gente faz raciocinando. É isso que eu digo. É muito mais difícil você enquadrar isso numa fórmula. Eu digo sempre aos alunos o seguinte, ó, uma fórmula, gente, é a expressão de um raciocínio. A expressão algébrica, né? Isso é uma fórmula. Que sintetiza um raciocínio. Então, o que acontece? Quando o raciocínio que aquela fórmula sintetiza é um raciocínio muito complexo, a fórmula é indispensável. Eu dou sempre um exemplo da fórmula de Bhaskara. Vocês lembram para resolver a equação do segundo grau? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Gigante, delta, né? Era aquela coisa? Pois é. Tem que saber isso aí. Senão você não resolve as equações de segundo grau. Já pensou se toda vez que você precisasse resolver uma equação do segundo grau, você não quero saber da fórmula, eu vou fazer aqui com raciocínio. E o raciocínio seria a demonstração da fórmula. Você ainda estava na 8ª série, fazendo aquele delta da vida todinho, sem fórmula, não é? Aquela fórmula é indispensável. Agora, quando a fórmula sintetiza um raciocínio simples, não precisa dela, não é? Tem alguma dificuldade para você entender que o juro é simplesmente uma percentagem do capital? Então não precisa de fórmula para isso. Eu faço uma comparação para vocês entenderem, mais ou menos assim. Ó. Se eu perguntar para você, uma fórmula é algo bom ou algo ruim? Você pode ficar pensando na dúvida, então deixa eu lhe ajudar. Vamos fazer uma analogia.
uma muleta, é algo bom ou algo ruim? O que é que você me diz? Depende. Se você tiver com as pernas quebradas, a muleta é indispensável. Mas se você tiver com as pernas boas, tente. Já tentou andar de muleta, você com as pernas boas? Você acha que ela ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Estou com a perna boa, joga a muleta para lá e vamos embora andando. Assim é com a fórmula. Fórmula é algo bom ou ruim? Depende. Se ela sintetiza um raciocínio complexo, ela é algo indispensável. Por exemplo, a fórmula do delta. E se ela sintetiza um raciocínio simples, você está com as pernas sadias, boas, aí ela é algo ruim, porque ela vai lhe atrapalhar. É rigorosamente a mesma coisa. Você não precisa de fórmulas para estudar matemática financeira. E esse é o grande desafio que eu compro a ideia, né? Passar isso tudo para vocês com o raciocínio e não com aquelas fórmulas. Entenderam? Vamos lá, mais uma questão aqui para a gente avançar. Olha aí. Um capital de R$5.000 foi aplicado a juros simples de 60% ao ano. Rendeu 1.250. Assinale a alternativa que indica quanto tempo, em meses, esse capital ficou aplicado. Vamos fazer a leitura do enunciado, né? A investigação, o diagnóstico. Juros simples. Muito bem. Juros simples, pegue logo a taxa e pegue logo o prazo. 60 ao ano e o prazo? Não sei, é isso que ele pede. Não é? Tudo bem. Mas ele está dando o capital e ele está dando o rendimento, não é? De 1.260. Ok? Então, ó, vamos fazer uma conta. Você está vendo que o gabarito está todo em meses, não é? Então, eu vou fazer assim. Ó. A taxa que ele falou é de 60% ao ano. Não é isso? 60 ao ano. Então, se eu pegar esse 60 que está para um ano e dividir por 12, eu vou encontrar a taxa ao mês. Sim ou não? O que significa que 60% ao ano, no regime de juros simples, equivale a 5% ao mês. Ok? Muito bem, 5% ao mês. Isso quer dizer que todo mês eu vou ter de rendimento 5% do valor aplicado. Lembra daquela tabelinha do comecinho da aula? 10% de 100, 10% de 100, 10% de 100, não era? Agora aqui vai ser 5% de 5.000, 5% de 5.000, 5% de 5.000, não é isso? Todo mês eu vou ter um juro de 5%, taxa unitária, de 5.000. O que vai dar um juro mensal de R$250. Esse é o juro que eu vou ter a cada mês. A cada mês. Confere? Tranquilo? Aí eu pergunto, e como é que o juro deu 1.250? Ah, velho, porque foram vários meses. Não é verdade? Então, ó, todo mês, 250, 250, 250, 250, até completar 1.250. Qual é a conta? Divisão, né? Veja quantas vezes cabe o 250 dentro de 1.250. Dividindo aqui, você vai ver que isso dá 5 meses. Letra B. Entenderam? 5 meses, letra B. Então, essa é a ideia que, na verdade, vai nos acompanhar o curso inteiro. Raciocínio ao invés de fórmula. Gente, uma fórmula é uma coisa assim, digamos, rígida. Vamos fazer uma comparação. Ela é rígida. Um tubo, um cano de água, é rígido. Não é? O que acontece com uma coisa rígida,
quando você tenta moldá-lo a uma circunstância, quebra. Imagina, você vem com um cano aqui, aí quando chega aqui na parede, tem um pilar, tem que virar para rodear o pilar. Com o cano, você vem, quando você virar, quebrou. Aí o que é que você faz? Pega uma mangueira daquelas, conduíte que chama, né? Aí você pega a mangueira é plástica. Você vem com ela aqui, ela vem, enrola o pilar e vai, ela se amolda à circunstância. Assim é o raciocínio. O raciocínio é plástico, ele consegue se amoldar à circunstância da questão. A fórmula é rígida, ela funciona daquele jeito. Se ele der o prazo, o capital e a taxa, eu uso a fórmula que eu tenho um juro. Mas se ele complicar o enunciado, meu velho, como é que você vai fazer com a fórmula? Entenderam? Por isso eu insisto tanto, para que vocês também comprem essa ideia, de que é infinitamente mais competitivo, pelo menos, você trabalhar com raciocínio do que você trabalhar com as fórmulas. Entenderam? Então esse é o regime de capitalização simples. Ok? Espero que você tenha entendido e tenha aí acompanhado as questões. Mas vamos avançar para o regime composto agora, para que a gente possa, pelo menos nesse final da aula aqui, já apresentar para vocês como é que funciona esse regime, né? O regime de capitalização composta. Bom, olha o que diz o texto. No regime de capitalização composta, os juros produzidos num período também geram juros no período seguinte. Por isso chamamos comumente o regime de juros sobre juros. Veja, você lembra que no regime simples não havia juros sobre juros, só havia juros sobre o capital inicial. Agora vai haver juros sobre o capital inicial, mas também haverá juros sobre juros. Entenderam? Essa é a diferença entre os dois regimes. No regime simples, só o capital inicial produz juros. No composto, além do capital inicial, os juros que vão se acumulando também produzem novos juros. Vamos ver um exemplo? Olha aqui. Ó. Aliás, aquele mesmo exemplo, aquela mesma tabelinha de R$100 aplicados por 3 meses a 10% ao mês. Só que dessa vez, juros compostos. Vamos ver? Acompanha aí a evolução dos valores. Passado um mês, eu tenho aqui R$100 de aplicação, 10% ao mês, 10% de 100. Aí não tem o que discutir, né? Vai dar R$10 de juros. E aí eu teria, nesse momento, R$110. Se eu quisesse parar a brincadeira aí, eu sairia com R$110. Mas eu quero seguir, eu quero continuar. Muito bem, então, quando passar mais um mês, esse 110 todinho vai gerar juro. Veja que a minha base de cálculo agora é 110, tá vendo? Eu tenho juro sobre os 100, mas também tenho juro sobre os 10. A minha percentagem de 10% vai incidir nos 110, o que vai me dar um juro de 11, não é? E 10% de 110 é 11, né? Então, eu que tinha 110 com mais 11, eu tenho agora 121. E aí, se eu quisesse parar, eu sairia com 121. Muito bem. Mas eu quero seguir, eu quero aplicar por 3 meses. E aí o que acontece? Passado mais um mês, eu vou calcular os juros. Dessa vez, a base de incidência é todo o acumulado de 121 que a gente tem aí. E aí 10% de 121. Ora, 10% de 121 dá 12,10. Não é? 10% de 121, 12,10. Então eu tinha 121 com mais 12,10, 133,10. Montante final. Que corresponde aos 100 que eu já tinha no início e 33,10 que eu terei, não é, de juros. 133,10. Então, qual é a diferença entre os dois regimes? É que no regime simples, eu só tenho juro calculado sobre os 100 do começo.
sobre o capital inicial. Mas no composto, não. O juro é calculado sobre o acumulado. Está vendo? Veja que a base de incidência ela vai mudando, porque o montante vai crescendo, né, e vai virando capital para o período seguinte. Eu faço uma comparação que é assim, para vocês entenderem. Vamos supor que eu posso ter filhos, tá? Imagina, eu sou homem, vou ter filhos, mas os meus filhos, por uma razão aí, não podem ter filhos. Entenderam? Então eu tenho aqui meu primeiro filho, daqui a pouco eu tenho meu segundo filho, daqui a pouco eu tenho meu terceiro filho, e eu sigo tendo filhos, mas os meus filhos não podem ter filhos. A pergunta é, a minha família vai crescer? Vai. Se eu tiver mais filhos, a família vai crescer. Muito bem. Agora você imagine que eu posso ter filhos, mas os meus filhos também podem ter filhos. Está vendo? O filho do filho, o juro do juro. Percebeu? Então, daqui a pouco eu tenho meu primeiro filho. Beleza. Aí, mais na frente, eu tenho meu segundo filho. E aquele meu primeiro filho já me dá um neto. Percebeu? E aí, mais na frente, eu tenho o terceiro filho. O meu segundo filho já me dá outro neto. O meu primeiro me dá outro neto. E o meu neto já me dá um bisneto. Aí a família cresce muito mais rapidamente. Porque enquanto no primeiro exemplo era só eu que tinha filho, só eu é quem colaborava com o crescimento, só eu, capital inicial, é que produzia juros, agora não. Agora eu produzo o meu juro, meu filho. Enquanto eu estou produzindo aqui de novo, ele também está produzindo o filho dele. Percebeu? E assim a família cresce muito mais rapidamente. Por isso que vocês escutam aí, né, falar que o regime de juros compostos é a famosa bola de neve, o juro vai crescendo, 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 né? Cartão de crédito, por exemplo, você não consegue pagar a fatura, e aí você deixa para outro mês, já vem o juro sobre o juro, lá vai aquela coisa gigante, e daqui a pouco você não consegue mais pagar. Porque a dívida cresceu tanto e tão rapidamente que você não consegue mais pagar. Entenderam? Bom, mas em termos práticos, o que é que essa diferença vai impactar para a gente? Lembra que no simples eu tinha 10% de 100, 10% de 100, 10% de 100, 30% de 100. E agora no composto? Veja, eu tive 10% de 100, 10% de 110 e 10% de 121. Né? O que acontece? Cada um dos três 10% foram em bases diferentes. Ou seja, eu não posso, no regime composto, juntar essas taxas como 30%. Eu não posso fazer um cálculo proporcional. Porque se eu fizer 30%, vai ser 30% de quem? Se parte dos 30 foi em 100, parte dos 30 incidiu no 110 e parte dos 30 incidiu no 121. No simples eu podia, porque todos os três 10% eram em cima de 100. Aí eu fazia 30% de 100, mas aqui não. 10% é de 100, 10% é de 110, 10% é de 121. E se eu juntar 30%? Não vai dar certo. Entenderam? Então, no composto, a gente não pode juntar isso aí como 30%. Tá, Jara, e aí, como é que a gente faz? Aí eu vou lhe mostrar na próxima aula, porque o nosso tempo já está acabando, e eu vou parar nesse ponto aqui, vou marcar esse slide para a gente seguir daqui. Ok? Então, o que é que você faz? Assiste a aula novamente, se tiver dúvida, volta o vídeo, e qualquer dúvida, se continuar, vai lá no plantão de dúvida, deixa sua mensagem que a gente tira e a gente se encontra na próxima aula para seguir aqui ainda com o regime de capitalização composta.